Como sempre digo em nossos vídeos anteriores, cerca de 80% dos oceanos ainda não foram explorados pelas pessoas e os cientistas têm medo de examinar as profundezas. Mas por que será? Pense em um lugar que é ainda mais misterioso do que o espaço. Um mundo debaixo do mar onde a luz vai desaparecendo aos poucos e as criaturas das profundezas parecem vindas de outro planeta. Aqui, cada camada ou metro de profundidade traz uma nova descoberta e história. Há lulas aqui do tamanho de um ônibus e também animais que produzem sua própria luz para sobreviver na escuridão. Neste vídeo, vamos mergulhar nos segredos do mar profundo, uma jornada que vai mostrar o quão misteriosa e assustadora é a verdadeira face do nosso oceano. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nossa equipe de controladores. Então, Criador, muito obrigado e agora vamos começar. O rosto enganoso do mar. À primeira vista, o mar parece simples e tranquilo. As pequenas ondas acenam, o sol brilha sobre a água e os pássaros marinhos voam como se estivessem vigiando lá de cima. Mas não se deixe enganar, porque o que vemos na superfície é apenas uma bela ilusão. Vamos mergulhar. Esta é a chamada zona epipelágica, ou os primeiros 200 metros do oceano. Nesta parte, a luz consegue alcançar. A temperatura pode chegar a quase 97 graus Fahrenheit. Parece um confortável paraíso tropical. Abaixo disso, crescem recifes de coral coloridos, como se fossem um jardim subaquático. Enquanto isso, peixes familiares como atum e cavala nadam livremente por aqui. Isso porque esta é a água que ainda recebe a luz do sol. Geralmente é aqui que os biólogos marinhos começam seus estudos. O risco aqui não é tão alto, e ainda se compreende os tipos de vida que existem aqui. Geralmente, eles usam apenas um equipamento de mergulho simples aqui, preocupando-se mais em serem espetados por ouriços do mar ou se perderem em correntes fortes. Mas tudo muda quando eles estão prontos para mergulhar em partes mais profundas do mar. Os briefings antes da missão ficam mais longos, os equipamentos se tornam mais complicados e até os formulários de seguro aumentam. E o mais importante, o tom dos cientistas veteranos também muda. Eles não sentem apenas empolgação, mas claramente também um certo nervosismo. Na verdade, a parte rasa do mar é como um campo de treinamento, porque o verdadeiro oceano, que ocupa 99% do espaço de toda a vida na Terra, está nas profundezas. Neste mundo, tudo que você vê é diferente. Ao descer cerca de 200 metros a partir da superfície, a luz do sol começa a se despedir. Agora estamos na zona mesopelágica, que chega a até 1000 metros de profundidade. É chamada de zona crepuscular porque aqui a luz desaparece gradualmente e o mar se torna um mundo diferente, não tão confortável quanto na superfície. Aqui, a temperatura despenca pela termoclina como uma parede no fundo do mar. E é aqui também que os cientistas ficam surpresos pela primeira vez. Quase 90% de toda a vida marinha vive aqui. Bilhões de criaturas podem ser encontradas aqui. E, na verdade, este é o maior número de migração do que qualquer outro animal em terra. Mas só recentemente descobrimos realmente a extensão desse ecossistema. As criaturas aqui têm formas que parecem saídas de ficção científica. Os peixes desenvolvem olhos grandes para captar os últimos vestígios da luz do sol. Outros usam a bioluminescência. Eles produzem sua própria luz como arma em suas jornadas. É como um show de fogos de artifício debaixo d'água, mas com um propósito mais profundo que até hoje estamos apenas começando a entender. Um exemplo é a lula vampiro. Ela não suga sangue como o nome indica, mas consegue se virar do avesso quando está... Mostra os espinhos como se fosse um monstro de pesadelo. Mas isso é só o começo. Na zona do crepúsculo, os cientistas rapidamente aprendem que as criaturas daqui têm suas próprias regras. A pressão aqui chega a ser 100 vezes mais intensa do que na superfície. E apesar disso, os animais continuam vivendo e crescendo, como se estivessem superando todos os limites da vida em nosso planeta. E o que é mais diferente? Não é curioso o que pode haver em profundezas ainda maiores? O reino da escuridão eterna. Ao chegar à profundidade de 1000 metros, entramos na zona bate-pelágica,
ou mais conhecida como Zona da Meia-Noite. Aqui, toda a luz do sol desaparece completamente e começa o verdadeiro rosto das profundezas do oceano. A temperatura aqui permanece em cerca de 39 graus Fahrenheit, enquanto a pressão atinge um nível capaz de esmagar o corpo humano em apenas alguns microsegundos. Este também é o ponto onde os equipamentos dos cientistas costumam falhar. A Zona da Meia-Noite se estende até 4.000 metros, um alcance vertical maior do que a maioria das montanhas da Terra. Para ficar mais claro, imagine empilhar o Empire State Building 11 vezes. Mesmo assim, você não alcançaria a parte mais profunda da Zona da Meia-Noite. Neste reino, há criaturas com adaptações tão extremas que parecem inacreditáveis, como o peixe pescador. Um tipo em particular é conhecido como monstro negro do mar. Ele usa sua própria luz como isca para capturar presas nas águas escuras do oceano, mas o modo como eles se reproduzem é ainda mais assustador. Os machos do peixe pescador são muito menores do que as fêmeas. Às vezes, eles são centenas de vezes menores. Para sobreviver, eles precisam se fixar e literalmente se fundir ao corpo da fêmea. Eles se tornam parte de sua parceira gradualmente. Olhos, nadadeiras e a maioria dos órgãos internos somem, até que se tornam apenas uma extensão parasitária, cuja única função é fornecer esperma. Neste ambiente escuro, onde a comida é extremamente rara, encontrar um parceiro é como apostar entre a vida e a morte. Os machos que não conseguem encontrar uma fêmea morrem de fome. Os que têm sorte de encontrar uma parceira abrem mão de sua liberdade para sempre em troca de se tornarem marido. Parece ficção científica, mas é real. Além disso, predomina o gigantismo das profundezas do mar. Devido ao frio extremo, o metabolismo dos animais desacelera, fazendo com que vivam mais e cresçam mais do que seus semelhantes que vivem em águas rasas. As lulas aqui podem chegar ao tamanho de um ônibus escolar. A lula colossal, que pode chegar a até 1.200 libras, está entre os maiores invertebrados do mundo. Mas elas são extremamente raras. Como raramente são vistas, a maior parte do que sabemos vem de carcaças que deram à costa ou foram encontradas no estômago de baleias. A pressão aqui é de mais de 5.850 libras por polegada quadrada, mais intensa do que o vácuo do espaço. Qualquer pessoa que vier aqui sem proteção vai experimentar o que os pesquisadores chamam de barotrauma, uma força assustadora que esmaga antes mesmo de sentir dor. Apesar de ser impossível para humanos viverem aqui, algumas criaturas conseguem descer naturalmente até esse lugar. A baleia cachalote mergulha aqui para caçar, conseguindo prender a respiração por quase 45 minutos e lutando contra os monstros das profundezas. As costelas deles são ligadas por cartilagem flexível. Por isso, conseguem retornar o peito ao normal sem quebrar nada. Para os cientistas que descem até aqui, a Zona da Meia-Noite serve como um forte lembrete para eles. As pessoas são apenas visitantes aqui em um mundo que realmente não é feito para humanos. Cada missão é como apostar a vida contra a morte. Os submarinos usados aqui precisam suportar forças ainda maiores do que as experimentadas pelas espaçonaves quando reentram na atmosfera. Por isso, contam com vários sistemas de backup, suportes de vida, fontes de energia extras, lastro e comunicação. Tudo com um único objetivo: manter o ser humano vivo em um lugar que está ansioso para esmagá-lo. Mas mesmo este reino de escuridão e pressão é apenas uma camada intermediária do oceano, porque abaixo disso algo ainda mais assustador espera. O abismo chama. Ao passar dos 4.000 metros, entramos na zona abissopelágica, ou mais conhecida como o abismo. O nome vem da palavra grega, que significa sem fundo, porque antigamente os marinheiros acreditavam que o mar era infinito. E de certa forma, talvez fosse melhor se eles estivessem certos, porque as descobertas da ciência moderna nessas profundezas acabaram bagunçando nosso entendimento sobre até onde a vida pode resistir. O abismo chega a uma profundidade de até 6.000 metros. Ele cobre 3/4 do fundo do oceano. A pressão aqui ultrapassa 11.000 libras por polegada quadrada, equivale ao peso de 200 elefantes pressionando ao mesmo tempo cada polegada da superfície. Para entender melhor, imagine um copo de isopor.
Quando ele é levado para cá, em apenas alguns segundos será esmagado até ficar do tamanho de uma bolinha de gude. Enquanto isso, a temperatura é quase de congelamento, está em torno de 39 graus Fahrenheit, e nenhum raio de sol penetrou aqui por milhões de anos. A escuridão aqui já é normal, diferente de uma noite comum na superfície, onde nossos olhos ainda podem se acostumar. Aqui é uma completa ausência de luz desde que essas águas se formaram, e apesar disso, a vida ainda prospera aqui. E não estão apenas sobrevivendo. As criaturas aqui florescem de uma forma que parece desafiar as leis da física. O polvo Dumbo, por exemplo, não desenvolveu bolsa de tinta porque não há luz para se esconder. É uma das espécies de polvo que vive nas maiores profundezas, mas ainda mantém uma aparência quase inocente. Parece um brinquedo mergulhado em um mundo assustador. No fundo do abismo, há criaturas estranhas como os porcos do mar, que parecem balões flutuantes e são importantes para o ecossistema, porque eles limpam a matéria orgânica que vem da superfície. Eles se movem juntos como um exército. Eles seguem os produtos químicos na água enquanto viajam por centenas de milhas. Também existe o peixe-tripé, que desenvolveu 3 nadadeiras longas paralelas. Ele consegue ficar em pé no fundo do mar como um tripé. Essa estratégia em comum serve para economizar energia. Eles ficam posicionados por muito tempo, apenas esperando que a correnteza traga alimento. Às vezes, eles passam horas, dias ou até semanas imóveis, esperando e economizando energia. Mas o mais impressionante aqui são as fontes hidrotermais. São como oásis no meio da escuridão. Aqui, a água jorra com uma temperatura que chega a 700 graus Fahrenheit quente o suficiente para derreter chumbo. Contém venenos como sulfeto de hidrogênio e metais pesados, letais para toda forma de vida, mas ao redor delas forma-se um ecossistema inteiro que não depende da luz do sol, e sim da quimiossíntese. Aqui você vê vermes tubulares gigantes que atingem 2,5 metros, formando uma estranha floresta de tubos brancos. Eles não têm boca, estômago ou sistema digestivo. Em vez disso, eles abrigam bilhões de bactérias dentro de seus corpos. Essas bactérias produzem o alimento deles. O caranguejo Yeti foi descoberto apenas em 2000 e eles têm pelos nas garras, onde eles mesmos cultivam bactérias que servem de alimento. Já os vermes de Pompeia vivem diretamente na água fervente na saída das fontes termais. Suas costas ficam submersas em um calor capaz de ferver café, enquanto a cabeça deles fica na parte mais fria para poderem sobreviver. Por causa disso, os cientistas foram obrigados a reavaliar os conceitos mais básicos da vida. E isso também levantou uma pergunta assustadora. Se criaturas conseguem sobreviver nessas condições, talvez elas também possam fazer isso em qualquer lugar do universo, onde houver água e produtos químicos como fonte de energia. Ao descer para o inferno das profundezas, a 6.000 metros de profundidade, estamos entrando na zona Hadal. Recebeu o nome de Hades, o deus do submundo na mitologia grega. Estas são as trincheiras mais profundas do oceano. Fissuras na terra que parecem não ter fim em profundidade. E as criaturas que vivem lá parecem pesadelos para os cientistas que tentam explorar. O canto inexplorado do planeta. A zona Hadal se estende até a parte mais profunda do oceano. Fossa das Marianas, com uma profundidade de 10.674 metros. Para ilustrar melhor, imagine colocar o Monte Everest no fundo da Fossa das Marianas. Mesmo o topo dele ainda ficaria submerso a mais de 1 milha abaixo do mar. A pressão aqui é mais de 1.100 vezes maior do que ao nível do mar. Mais de 16.000 libras por polegada quadrada. É como se milhares de elefantes estivessem pressionando embaixo. Essas fossas se formam quando as placas tectônicas colidem. Por isso, a zona Hadal está entre as regiões mais ativas da geologia. A fossa Peru-Chile se estende por mais de 3.000 metros na costa da América do Sul. A fossa do Japão, onde começou o tsunami de 2011, desce mais de 9.000 metros. Já a fossa de Porto Rico, no Atlântico, chega a 8.600 metros de profundidade. E o mais impressionante é que essas fossas continuam ficando ainda mais profundas. Enquanto as placas tectônicas se empurram para baixo no manto da Terra, até hoje, apenas 3 pessoas em toda a história chegaram ao ponto mais profundo do oceano. Em comparação, dezenas de pessoas já caminharam na Lua.
E não é porque nos falta tecnologia, é porque o próprio mar ativamente impede o ser humano. O espaço é um vácuo, sim, mas ele não tenta te esmagar enquanto você vai mais fundo. Em 1960, Don Walsh e Jacques Piccard foram os primeiros a descer até o Challenger Deep, usando um veículo subaquático chamado batiscafo Trieste. Seu design era como um balão cheio de gasolina, um dos poucos líquidos que quase não se deforma mesmo sob pressão extrema. Preso sob ele estava uma pequena cápsula de aço, onde os dois homens ficaram confinados durante sua jornada até o ponto mais profundo do mundo. A descida do Trieste levou 4 horas e 47 minutos a cada momento. A pressão aumentava, ameaçando esmagar o veículo deles. Aos 9.000 metros, eles ouviram um estalo alto. Uma das janelas da embarcação deles quebrou. Eles estavam diante de uma decisão difícil: recuar e desistir da única chance que tinham, ou continuar mesmo com sinais de danos em seu veículo. Eles decidiram seguir em frente. Era possível que eles não conseguissem voltar se os sistemas de subida falhassem, e a uma profundidade de 10.794 metros, eles alcançaram o ponto mais profundo do Challenger Deep. Foram as primeiras pessoas na história a chegar ao lugar mais profundo do mundo. O que eles viram destruiu todas as crenças anteriores, mesmo sob uma pressão que deveria impedir qualquer forma de vida. Eles viram criaturas nadando perto do fundo do mar. Ao analisar, pode ser que fossem pepinos do mar ou outros animais do fundo, mas isso já prova que há vida aqui. Eles ficaram 20 minutos no fundo. Viram uma paisagem que nenhum outro olho tinha visto antes. Quando partiram, a areia fina subiu e cobriu tudo. Mas o que viram bastou para concluir: o fundo do mundo não é um deserto sem vida. O retorno deles levou 3 horas e 15 minutos. Ambos não tinham certeza se o submarino danificado aguentaria o trajeto. Quando finalmente voltaram à superfície, realizaram uma das jornadas mais perigosas da história da humanidade, mas eles foram mais fundo do que qualquer um antes deles ou depois, exceto James Cameron em 2012 em seu mergulho solo. E as descobertas na zona Hadal mostram que a vida na Terra é mais resistente e mais abundante do que pensávamos. Mas junto com isso surge uma pergunta preocupante: se criaturas conseguem sobreviver nas condições mais extremas do mundo, o que mais será que pode estar vivendo em lugares que ainda não descobrimos? Porque as profundezas são temidas. Porque os cientistas realmente têm medo de mergulhar no mar mais profundo. A resposta vai além do simples perigo de um acidente. Já é assustador o suficiente saber que, se o equipamento falhar a essa profundidade, a morte é quase certa. A tragédia do submersível Titã em 2023 é um lembrete claro disso. Mesmo a tecnologia moderna pode falhar e ser esmagada pela pressão extrema do mar, mas o verdadeiro medo é ainda mais profundo do que o medo de uma falha mecânica. Isso porque o mar em si é o maior espaço inexplorado de todo o planeta. O mapa de Marte é mais detalhado do que o próprio fundo do nosso oceano. E nessas profundezas, existem ecossistemas que podem conter milhões de espécies de criaturas que ainda não vimos. É como se fosse outro planeta dentro do nosso próprio mundo. Em cada expedição, os cientistas descobrem coisas que não se encaixam em nenhuma categoria biológica conhecida. Animais que parecem desafiar as leis da física. Ecossistemas que funcionam de maneiras que só agora estamos começando a entender. A cada retorno, eles trazem dados que desafiam e mudam nosso conhecimento fundamental sobre a vida na Terra. E isso não traz apenas perigos físicos, também tem um grande impacto psicológico nos pesquisadores. Muitos deles descreveram uma sensação estranha. Uma mistura de humildade e medo diante da vastidão das coisas que ainda não sabemos. Pense nisso. 99% do espaço para toda a vida na Terra está nos oceanos. Mas até agora, exploramos de verdade menos de 5% disso. E é aí que entra a pergunta ainda mais assustadora. Não se trata apenas do que ainda vamos descobrir, mas do que já podemos ter deixado passar. Quantas extinções em massa já aconteceram nas profundezas sem que a gente percebesse? Quantas espécies-chave ainda não encontramos?
E quantos ecossistemas críticos para o clima e a química da Terra continuam funcionando na escuridão sem que a ciência saiba de nada? Mundo alienígena abaixo. As profundezas do mar não são apenas inexploradas, elas são literalmente um mundo estranho. As criaturas daqui vivem sob leis físicas e biológicas tão diferentes das da superfície que parece que evoluíram em outro planeta. É exatamente por isso que estudar o oceano profundo é algo que arrepia os cientistas. Em profundidades assim, tudo muda sobre como a vida funciona. Os gases se comportam de maneira diferente. As reações químicas seguem outros caminhos. E até mesmo a física mais básica da existência parece mudar. Por isso, os animais daqui foram forçados a criar soluções únicas para sobreviver. Problemas que nunca foram enfrentados pelas criaturas da superfície. Aqui, a bioluminescência se tornou a principal arma, não só para se esconder, mas também para se comunicar e caçar. Na completa escuridão do mar, os animais aprenderam a criar sua própria luz a partir de uma reação química. Ao mesmo tempo, também surge o gigantismo das profundezas do mar. As criaturas crescem mais do que o esperado, atingindo tamanhos aparentemente impossíveis. Mas o mais surpreendente é que o mar profundo está diretamente conectado aos próprios processos do mundo. As fontes hidrotermais são como janelas vindas das profundezas da crosta terrestre. Elas liberam calor e substâncias químicas vindas do interior do planeta. O fundo do mar aqui está sempre mudando, sendo criado e destruído novamente por processos tectônicos. Isso significa que a própria paisagem parece um cenário alienígena que nunca permanece igual. Por isso, toda vez que os cientistas mergulham aqui, eles não estudam apenas biologia marinha. É como se eles estivessem explorando um conjunto diferente de leis da natureza e novas possibilidades de vida. E sim, é mais profundo do que você imagina, tanto literal quanto figurativamente, pois isso está muito longe do mundo que conhecemos. As novas descobertas finalmente quebraram nossas antigas crenças sobre os limites da vida. Em 2005, foram descobertos foraminíferos no fundo mais profundo do Challenger Deep. Organismos unicelulares que vivem em condições onde antes se achava impossível qualquer forma de vida existir. Já nos anos 70, foram descobertos ecossistemas vivendo em fontes hidrotermais. Isso prova que existem formas de vida que não dependem do Sol. A implicação: se criaturas conseguem viver nessas condições, isso significa que isso pode acontecer em qualquer lugar do universo, desde que haja água e uma fonte de energia química. Mas cada nova descoberta traz mais perguntas do que respostas. Quantos outros ecossistemas existem nas profundezas que sobrevivem através da quimiossíntese? Como as criaturas das profundezas conseguem atravessar todo o oceano? E qual é o papel delas no clima e na química do mundo? Nossa ignorância sobre isso é imensa. E para cada pergunta, há um mistério assustador envolvido. O que mais será que nos espera nas profundezas do mar que ainda não alcançamos? E que tipo de vida pode ter se desenvolvido nos cantos mais extremos da Terra? Do mistério para uma conversa mais profunda. O espelho oculto. Durante a época da guerra, os operadores de sonar perceberam que parecia haver outro piso no meio do mar que se movia para cima e para baixo, dependendo da hora. Não era realmente terra firme. Isso é o que agora chamamos de camada de dispersão profunda. É como um espelho oculto feito de um reino denso de pequenos animais que sobem juntos à noite e descem juntos pela manhã. Isso significa que o mar tem um relógio de vida pulsante. Do topo até as profundezas, as criaturas seguem um ritmo, um silêncio com uma parada silenciosa toda vez que escurece. Para nós isso é importante porque transporta e leva o carbono de volta para as profundezas. Ajuda no armazenamento natural de carbono do planeta. Isso não foi totalmente explicado nas partes anteriores. Por isso, esclarecemos aqui como um elevador vivo de nutrientes e carbono. Este é o sussurro do oceano. Existe uma camada de água onde o som pode viajar muito longe, quase sem perder intensidade. Isso é chamado de canal SOFAR. Aqui, os animais marinhos conseguem enviar sussurros. E até mesmo os instrumentos humanos atravessam milhares de quilômetros sem precisar de um grito forte. Em resumo, o mar possui uma rodovia sonora, permitindo à ciência ouvir o que ocorre nas profundezas.
desde o movimento do gelo até terremotos no fundo profundo das bacias, sem que o ser humano precise estar lá. Agora, vamos passar para a neve marinha. Diariamente cai uma garoa de alimento da superfície, micróbios mortos, pedaços de algas, cascas e fezes. Isso é chamado de neve marinha. Em sua jornada para baixo, milhões de criaturas se alimentam dela. E lentamente o carbono é enterrado em níveis mais profundos. O efeito é como se o planeta tivesse uma conta poupança, onde o carbono é armazenado nas profundezas por centenas a milhares de anos. Ao perturbar essas camadas, é como fazer um saque antecipado. Agora, vamos falar das piscinas de salmoura e exsudações frias. Em alguns lugares, parece que há lagos no fundo do mar. É uma água tão salgada e pesada que não se mistura com a água ao redor, chamada de piscinas de salmoura. Existem também as exsudações frias, onde metano e outros produtos químicos saem lentamente do fundo do mar. Aqui se formam comunidades únicas, como mexilhões e mariscos que têm bactérias parceiras dentro de seus corpos para transformar produtos químicos em alimento. A lição é que a vida não vem apenas do calor das profundezas. Até mesmo o frio e os produtos químicos podem servir de base para um ecossistema inteiro.